My teacher said I was the most smartest kid in class. Really? Was he drunk? Hello guys, Teacher Juan aqui e essa é a nossa aula de número 19 sobre superlatives. E aí, conseguiu pegar os erros ali da sketch no começo? Vem aqui então que hoje você vai aprender como não cometer gafes como essas. Se você já acompanha o canal, você sabe que a nossa última aula sobre comparatives, aula 18, está disponível aqui completinha, então você pode correr lá depois que terminar essa aula aqui para aprender os comparativos também, ou pode voltar lá e assistir ela antes para chegar mais embasado nessa aula daqui. Então, sem mais delongas, o que são superlatives? Os adjetivos superlativos são formas de comparação que a gente tem, só que ao invés de comparar as coisas umas com as outras, igual a gente fazia nos comparative adjectives, agora eu comparo uma coisa com toda a categoria, com todo o grupo ao qual ela pertence. Por exemplo, o exemplo original da sketch deveria ser I am the smartest kid in class. Ou seja, eu sou o mais esperto. De todos os alunos da sala, ele é o mais esperto, o mais inteligente. The smartest. E por que a sketch estava errada? The most smartest é impossível. Não existe isso. Most indica, sim, uma ideia de superlativo. Mas essa terminação smartest também é superlativo. Então eu não posso usar as duas coisas juntas. Isso é o primeiro erro que muita gente comete. Tanto nos comparativos quanto nos superlativos. Eu nunca vou usar more smarter. Então eu também não posso usar most smartest, most cheapest. Simplesmente isso não existe. Quando eu usar esse most, eu não vou mexer no adjetivo. Eu sempre vou precisar do artigo definido, que em inglês é o the, o equivalente ao o, a, os e as do português. Então, se eu estou comparando uma coisa com todo o grupo ao qual ela pertence, essa coisa é a melhor. Você é o mais esperto, o mais legal. Então eu sempre vou precisar do artigo para dar essa ideia do o, do a, os ou as. Então, the, e aí o adjetivo. Quando o adjetivo for longo, nossa vida vai ser muito mais fácil. Porque eu só vou usar o most antes dele. Então, o mais importante, the most important. What's the most important thing in life? Qual é a coisa mais importante na vida? Olha só, a coisa mais importante de todas. Então, ó, eu estou comparando essa coisa com todas as outras coisas na vida. What's the most important? Qual é a mais importante? What's the most difficult language in your opinion? Qual é o idioma mais difícil? The most difficult, na sua opinião. Quando que eu sei que o adjetivo é longo? Via de regra, todo adjetivo que tem 3 sílabas é considerado longo. Alguns adjetivos que têm 2 sílabas, a gente vai ter que analisar. Muitos casos, você vai tratar como adjetivo curto, alguns outros você vai tratar como longo. Mas tem uma regra aqui para te ajudar, que é, se o adjetivo for um participle adjective, ou seja, o adjetivo já termina em ing, ou ele já termina em ed, essa palavra já sofreu uma modificação. Então você não pode mais mexer nela. Boring, de chato, nunca vai ser boringest, e sim the most boring. Ou tired, nunca vai ser tiredest, mas sim the most tired. Quem é o mais cansado dentre nós? Who's the most tired amongst us? E aí os outros, você vai indo no feeling. A maioria dos outros vão ser considerados como curtos, então você vai poder mexer neles. Como, por exemplo, cheap. Cheap é um adjetivo de uma sílaba só. Lembrando que separação silábica em inglês é sempre referente ao som. Você conta sílabas toda vez que você faz um som diferente, que você abre completamente e fecha completamente sua boca. Então, cheap é considerado uma sílaba só. Então eu não vou usar o most. Eu vou ter que mexer nele, colocar um sufixo. Nesse caso, o est. Então, o mais barato, the cheapest. What's the cheapest car in Brazil? Qual o carro mais barato no Brasil? Olha só, de todos os carros que tem no Brasil, qual que é o mais barato deles?
Veja como eu não estou comparando um carro com o outro. Estou comparando um carro com todo um grupo de carros. Outro exemplo, narrow. Narrow significa estreito. What's the narrowest street in your city? Qual é a rua mais estreita na sua cidade? Adjetivos que já terminam com E, eu vou só colocar o ST. Então, sabe qual que é o oposto de narrow? Antes de eu te contar, deixa eu te falar aqui um pouco sobre os serviços que eu ofereço. Caso você queira fazer aulas particulares comigo, sim, eu sou professor particular, é o que eu faço para ganhar vida. Você pode entrar em contato comigo pelo Instagram, Teacher Juan Santiago, me chama na DM, que eu te passo mais informações. Eu também ofereço um serviço que é bem baratinho, que vai caber no seu bolso, que é de consultoria para alunos autodidatas. Então você que estuda sozinho, aprende sozinho, precisa de alguém para te passar um feedback, te corrigir, te colocar num caminho certo, para você não ficar dando murro em ponta de faca também, perdendo tempo, me chama que esse serviço aqui vai ser perfeito para você. E você que não tem tempo de parar um dia, um horário específico na semana para fazer aula, e você sente que você precisa muito de uma imersão, de ter bastante contato com o idioma para você poder evoluir, eu ofereço um serviço de imersão por WhatsApp também, que vai ser bem interessante para você que tem dificuldade de evoluir e que sente falta desse contato diário e mais esporádico ao longo do dia. Então, vou deixar todas as informações sobre esses serviços na descrição. E voltando, então, o oposto de narrow é wide, que significa amplo. Você tem uma widescreen TV na sua casa, uma TV de tela ampla, widescreen, tela plana, né, que a gente chama aqui no Brasil. Wide já termina em E, então eu só vou colocar o ST. What's the widest street in your city? Qual é a rua mais ampla, mais larga na sua cidade? Outra palavra que termina com E já também, nice. Who's the nicest person in your family? Quem é a pessoa mais legal na sua família? Quando o adjetivo termina com Y, eu vou precisar trocar esse Y por um I. E aí depois eu vou colocar o EST. Então, por exemplo, funny vira the funniest. Who's the funniest comedian you know? Quem é o comediante mais engraçado que você conhece? Ou what's the spiciest food you've ever tried? Qual a comida mais apimentada, mais temperada que você já experimentou? Spicy vira the spiciest. Assim como happy vira happiest, healthy vira healthiest e assim por diante. E eu também tenho um caso onde eu vou dobrar a última letra da palavra antes de colocar o EST. Isso acontece sempre que esse adjetivo termina em consoante, vogal, consoante. Então, por exemplo, o adjetivo big. Big, ele já é formado só por 3 letras. Então, ele é formado inteiro por uma consoante, uma vogal e uma consoante. B e G. Logo, antes de colocar o ST, eu vou ter que dobrar o G. Então, o big vira the biggest, com 2 Gs. Assim como hot vira the hottest. What's the hottest state in Brazil? Qual o estado mais quente no Brasil? E, obviamente, a gente sempre tem as coisas que não seguem as regras. Então, sim, nós temos adjetivos irregulares aqui, que, para nossa felicidade, vão ser os mesmos que eram lá nos comparativos. Então, se você já decorou quais são os comparativos, vão ser os mesmos aqui, que são good, bad e far. Tem mais um ou outro também, como old, que tem exceções e tal, mas nem vale a pena entrar nesse mérito que vai acabar confundindo mais. No dia a dia, o que você precisa é do good, do bad e do far, no máximo. Então, o good, lá nos comparativos, virava better. Aqui nos superlativos, o good vai virar the best. Conan, what is best in life? To crush your enemies, see them driven before you, and to hear the lamentation of your women. Ótima filosofia de vida. Você tem o bad, que vira worst. Lá nos comparativos era worse. Aqui nos superlativos, worst. Cuidado para não confundir. 20 anos, mais de 20 anos na verdade, dando aula de inglês, e se tem uma coisa que todo aluno confunde em algum momento é o worse e o worst. Então cuidado, lembra que worst é dos superlativos. Todos os superlativos terminam com ST.
Independente de você ter o E ou não, o ST vai estar lá. Então, worst, best são os superlativos. What's the worst movie you've ever seen? Qual o pior filme que você já viu? E nós temos também o far. Far significa longe. Como eu já expliquei lá no vídeo dos comparativos também, o far eu vou usar para distância. What's the furthest you've traveled to? Qual o mais longe para onde você já viajou? Só que ele também pode ser usado para dar a ideia de coisas que vão além, que são extra, que são a mais. Como quando você compra algum produto e vem no manual de instruções, né? For further assistance, call this number, né? Para mais ajuda, para maior assistência, ligue para esse número. Então, pode ser esses dois contextos aí, de distância mesmo ou de algo que vai além, de algo que é extra. Então, galerinha, esse é o básico que você precisa saber sobre os superlativos. Recapitulando aqui pra gente encerrar, eu tenho os adjetivos curtos, que eu vou colocar o EST, o ST, eu vou dobrar e tal. Tenho os longos, onde eu só vou usar o the most antes dele. E tenho os adjetivos irregulares. Good, the best, bad, the worst, e far, the furthest ou the farthest. Ok? Quer praticar? Tenta criar uma frase aqui nos comentários usando esses adjetivos superlativos que eu corrijo para você. E caso você seja professor de inglês e veio parar aqui de paraquedas por algum motivo e chegou até o final, não esqueça de conferir lá no Hotmart o livro The Teacher's Awakening, que é o e-book onde eu compilei 20 anos de experiência que eu tenho, não somente no ensino de idiomas, mas também como elaborador de materiais didáticos, tradutor, intérprete, e eu coloquei tudo resumido para você ali de como que funciona uma aula minha para você conseguir trazer também aulas mais efetivas, mais eficazes, mais eficientes, mais agradáveis e mais interessantes para o seu aluno. Não só para melhorar a sua aula, mas para que realmente o seu aluno aprenda de forma mais adequada e para que você possa se destacar nesse mercado de trabalho. Dá para viver como professor, sim. Eu sou prova disso. Então, vai lá e confere esse material. Tem muita coisa útil para quem não é professor de inglês necessariamente também, tá? Mas todos os exemplos e tudo, a maneira como as aulas funcionam, vai ser melhor para professor de inglês, vai ser mais útil para eles. Embora tenha coisas que outros professores vão conseguir extrair de positivo também, ok? Então, muito obrigado a você que ficou até aqui. Confere se você já é inscrito aqui no canal. Se você não for, dá essa moral para mim. Deixa um like nesse vídeo se você achou que ele foi útil. E não esqueça de deixar um comentário aqui para ajudar no engajamento também. I'm Teacher Juan. It's been a pleasure. I'm out.